Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre aços. Quando as pessoas me perguntam com que eu trabalho, e eu respondo que trabalho com barras de aço para construção mecânica, geralmente elas respondem com outras perguntas. Mas o que é isso? Onde se usa? Onde se aplica? Antes de responder, eu sempre perguntava por onde começar, explanar e concluir as respostas. Nem sempre conseguia resumir de uma forma adequada a resposta, sempre ficava com o sentimento que faltou alguma coisa. Então eu resolvi escrever pequenos tópicos de fácil entendimento para que resuma o universo das barras de aço para a construção mecânica. Porém, esses tópicos não têm a pretensão de ser um manual técnico. Existem normas e livros que cumprem bem este papel e serão indicados no decorrer desses vídeos. O meu objetivo aqui é esclarecer sobre essas barras de aço e suas aplicações práticas no nosso dia a dia, que passam despercebidas e até invisíveis para os leigos do assunto. O aço está em todo lugar. Mas antes de falar sobre as suas aplicações, é preciso falar como tudo começa, o que é o aço e a sua fabricação. Vamos lá? O que é o aço? O aço é um produto metalúrgico feito da fusão de ferro mais carbono, sendo adotado como definição ligas de ferro com teores de carbono entre 0,008% até 2,11%. Mas não é só isso. Podem ser adicionados outros elementos de liga dependendo da aplicação que se quer do aço, como veremos no decorrer desses vídeos. Ligas de ferro com teores de carbono acima de 2,11% são chamadas de ferro fundido. A principal diferença entre o aço e o ferro fundido é que o aço, por sua ductibilidade, é deformável por processos de forjamento, laminação, trefilação, extrusão e estampagem. Já o ferro fundido, por ser um produto mais frágil, não pode passar por esse processo, sendo vazado em moldes, que podem ser usados assim, ou podem ser usinados. Ainda é muito comum as pessoas, ao olharem as barras de aço, chamarem-as de barras de ferro. Isto não é correto. O ferro é um elemento químico da composição do aço que é encontrado na natureza na forma de rochas, de minérios, que são extraídos das minas, sendo que os principais minérios de ferro são magnetita, com 72% de teor de ferro, hematita, com 70% de teor de ferro, limonita, com 63% de teor de ferro, e siderita com 48% de teor de ferro. O Brasil é um dos maiores produtores de minérios de ferro do mundo e possui o maior complexo minerador a céu aberto em Carajás, no estado do Pará. E o minério de ferro produzido em Carajás é considerado um dos melhores do mundo. É importante ressaltar também que o maior produtor nacional de minério de ferro é o estado de Minas Gerais, responsável por quase 67% da produção nacional, seguida pelo estado do Pará, com 29,3%. Antes de irem para as usinas siderúrgicas, onde o aço será produzido, as rochas de minério passam por um processo de britagem, de quebra e peneiramento, onde serão transformadas em granulados, sínters ou pelotas. Nas usinas siderúrgicas, esses produtos de minério de ferro são carregados com carvão de coque mineral ou carvão vegetal, mais o calcário que age como fundente. Todos esses materiais são carregados no topo do alto-forno por correntes transportadoras. Como o nome já diz, o alto-forno é a construção mais alta na usina siderúrgica,
tendo uma altura entre 60 e 70 metros e diâmetro entre 10 e 14 metros. É também insuflado ar quente na base do alto-forno para facilitar a combustão do carvão e, consequentemente, a redução do ferro metálico presente no minério. O alto-forno é o reator mais complexo da metalurgia, onde existe no processo 3 estados da matéria: sólidos, líquidos e gases. Centenas de reações químicas acontecem simultaneamente. Grandes gradientes de temperaturas, mais de 2.000 graus Celsius nas ventaneiras e 150 graus no topo. O produto obtido pela fusão do minério de ferro, carvão, calcário e ar no alto-forno é o ferro gusa líquido, que é vazado numa temperatura entre 1.400 e 1.500 graus Celsius. O ferro gusa tem uma composição química aproximada de 4,5% de carbono, 0,4% de silício, 0,3% de manganês, 0,1% de fósforo e 0,03% de enxofre. O ferro gusa é chamado em inglês de pig iron, a tradução literal, ferro porco, talvez porque não tenha aplicação prática e sirva somente como matéria-prima para a confecção do aço. Junto com o ferro gusa é formada a escória, que são flocos sólidos de impurezas que sobrenadam o banho de ferro gusa, mas que são desviadas para não se misturarem com estes. Existem empresas que aproveitam a escória para fazerem cimento para a pavimentação. O ferro gusa líquido, então, é vazado por meio de bicas até os carros torpedo, assim chamados pelo seu formato, que são levados para a cearia, para os fornos conversores, onde finalmente ocorrerá a transformação do ferro gusa em aço. Nesses conversores é que a composição química do aço será definida com a adição de elementos de liga de acordo com o tipo de aço desejado. nacionais e internacionais que iremos descrever nos capítulos seguintes desses vídeos sobre o aço. Obrigado pela atenção de todos até aqui.